Bom dia, bom dia, Milena, bom dia, Bárbara, bom dia, bom dia, bom dia, Letícia, ativando o seu vídeo, Maria também, bom dia a todos, bom dia, Rebequinha, bom dia, vamos ver se o pessoal chega animado, Cara de Rebeca. Ai, meu Deus do céu. Muito engraçado, né? Letícia aí com a gente também, Mábia, Maria. Show de bola, show de bola. Isso aí. Vendo todo mundo chegando animadaço aí, velho, pra esse dia, animadaço. Essa hora, 7h30 da madrugada, né? É só acordar. Bom, minha linda Mábia, tudo bem? E aí, como é que estamos aí na casa nova aí, se adaptando? Tá bom. Legal. Tem muita coisa para arrumar ainda? Não, já tá Já tá tudo assim arrumado? de caixa, ainda tem umas 3 ou 4. Ainda É, não tem os armários da cozinha. porque sempre assim, a gente arruma o grosso, o geral, tal, com as atividades, depois vai ajustando o finalzinho, vai ajustando os pouquinhos até ficar tudo tranquilo, né? Mudança é um negócio bem impressionante, dá um trabalho violento. É, Mas é isso. Quando a gente muda para melhor, melhor ainda, né? Quando a gente muda para pior, é mais complicado, mas quando a gente muda para melhor, é show de bola. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é comum a todos nós. E aí que é interessante, né? Um assunto que é comum a todos. E que volta e meia nós vamos lidar com essa circunstância. Quem aqui, quem aqui já passou por uma situação ou teve que ou já fez ou não fez, não praticou, ou praticou ou não praticou, ou está no processo, não sei, dessa palavra que eu vou utilizar. Eu não sei se eu uso essa palavra, vou usar essa palavra, que a aula de hoje tem jeito, né? Mas essa palavra que eu vou falar, essa palavra que eu vou falar para vocês, é uma palavra que a gente vai ter que usar na nossa vida, se nós quisermos vivermos bem. Se a gente quiser Conflito, viver fala bem. logo. Qual é a Oi? palavra? Fala qual é a palavra. Olha, calma, calma, estou só preparando o ambiente. Mas a gente vai ter que usar essa palavra se nós quisermos realmente vivemos assim, viver assim de maneira legal, bem, viver bem, a gente precisa dela. Senão nós vamos ser pessoas amargas e terríveis, azedas, né? Essa palavra se chama. Eu dei a dica aí. Quem vai chutar? Quem vai chutar? amor? Olha, não é o amor diretamente, mas vai de alguma forma estar ligada ao amor, tá? É uma palavra que vai estar ligada ao amor. Uau, agora deu um nó na cabeça de vocês, né? E aí, Maria, fala pra mim. Alegria. Quem dá mais? Quem dá mais? Vixe, Ti. Dá mais dica. Olha, ela tem a ver com conflito. Paciência. Perdoar? Compaixão? Perdoar. Helena acertou. Perdão, a palavra perdão. Ah,
perdão, a palavra perdão. A palavra perdão, ela é uma palavra assim muito, muito forte. E eu te pergunto, você já teve que perdoar alguém, Milena? Já? E como foi essa experiência? Você teve que perdoar alguém que era muito próximo? Geralmente a gente perdoa. Foi uma pessoa muito próxima. Aí rolou uns negócios aí. Mas aí depois ela veio me pedir desculpa, né? Aí eu perdoei. Foi difícil, foi. Mas Poxa, não é fácil, não? consegui, não. Bárbara, você já teve que perdoar Dependendo alguém, do que Bárbara? seja, pode ser muito difícil. Vamos ver então. Você teve que perdoar alguém, Bárbara? Sim, E aí, foi fácil ou foi difícil? foi difícil. Uau, vamos ver aqui. Rebeca, você já teve que perdoar alguém? Mais ou menos, não me pediu desculpa. Mais ou menos? Como é que é esse negócio aí? Perdoar mais ou menos. Como é que é isso? Me Não explica. me pediu desculpa. Aí eu fiquei quieta também, não vi nada. A pessoa não foi te pedir desculpa, Sim, e aí você também. não falou ela que errou. Ok. Letícia e Cristina, fala pra mim. Vê se você consegue aí. Peraí, já. Já. Foi fácil isso aí? Professor. Oi, foi fácil? Não, porque eu não tava errada, mas eu pedi desculpa. Ok. Porque a pessoa era muito orgulhosa, então eu sabia que ela não ia pedir. Tem esse detalhe, né? Quando a gente conhece alguém, não é modo não. Vamos lá. Mábia, E aí? você já teve que perdoar alguém, Mábia? Já, bastante vezes. É mesmo? E você É, teve que... E como é que foi isso? Como é que você é? Isso é fácil? É tranquilo? Como é que é? é fácil. É fácil? É, Ok. bem fácil. Porque nunca aconteceu nada de grave, assim, tão grave Ah, pra eu fazer. É só, tipo, pô, me ok. desculpa, cara, fiz isso, fiz aquilo. Tudo bem. Não é difícil falar uma palavra, né? Então vamos lá. Você falou uma coisa. Falar uma palavra é uma coisa. Então, falar uma palavra, tipo, me desculpa, ou me perdoe, e você fala, tá bom, tá perdoado. E o negócio é lá dentro, né? A diferença de você falar aqui e aqui. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Davi, você já teve que perdoar alguém? Já. E foi fácil ou não? Faço não. Não é fácil, não? Por que você acha que não é fácil? Sei lá. Ok. Vamos lá. Cadê o pessoal aí? A câmera ativada. Calma, peraí. Cadê? Maria já foi? Maria? Não, Nunca precisou perdoar ninguém, não? não, falei que não fui. Já precisei, mas, tipo assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu não tenho, tipo, muita dificuldade com isso. Porque eu sei que Sim, se eu guardar, vai fazer mal pra mim mesmo. Então, é verdade. todo mundo erra. Então, querendo ou não, uma hora você vai ter que lidar com isso. Uhum. Bernardo aí, Hugo, cadê o vídeo? Olha, eu nem preciso pedir para ligar o vídeo, tá, gente? Você já tem que saber que para entrar na aula. Professor, Oi, filhão. se eu ligar meu vídeo, vai ficar travando muito. A internet tá ruim desde ontem. Ok, fala para mim a sua experiência. Você já perdoou alguém?
Que eu me lembre, acho que não. Nunca aconteceu alguma coisa grave. Sempre Sim. bobeira. E você já teve que ser perdoado por alguém? Acho que também não. Ok, obrigado. Tá, Bel? Nada. Hugo, Oi. por que sua imagem não tá ativada, meu filho? Porque meu irmão tá dormindo. Se abrir, ele vai acordar. Ai, Jesus. Faz o seguinte, e você já teve que perdoar alguém, Hugo? A risada do tio Júnior é melhor. Não que eu me lembre. Ou precisou ser perdoado por alguém? Também não lembro. Ok. Eu mandei, alguém recebeu aí? Eu mandei via chat aí, pelo chat. Dá uma olhada no chat aí, vê se vocês receberam um arquivinho de PDF, a parábola do perdão. Eu mandei pelo chat, pelo bate-papo aí. Chegou Eu não não? recebi. Eu não recebi. Eu não recebi, não. Recebi. É Não tá aqui, engraçado. não. Ah, não, mandei só pra Letícia, desculpa. Ele sempre faz isso. Manda só pra uma pessoa. Deixa eu botar aqui pra todos. Todos. Peraí que eu vou mandar. Mandei só pra uma pessoa. Cabeção meu. Vê se vai pra todo mundo agora. Mandei pra todos. Opa, Agora pra mim foi. apareceu aí? Não foi pra mim, não. Deve ter mandado só pro Nem Davi. pra mim. Pra mim também não. Eu recebi. Ó, de mim para todos. Mandei pra todos. Ó, a Milena recebeu. Davi recebeu. Hugo recebeu. Eu também. Será que quem tá com o celular recebe? Ah, eu não sei. Eu não sei se pelo celular. Já consegui sei. abrir. Eu não sei se pelo celular vai mostrar. Eu não tenho certeza. Eu não recebi, não. Pode ser que tenha ido, mas seja uma outra maneira de receber que eu não sei como, pelo celular. Pelo celular eu não sei. Realmente eu não sei. Mábia recebeu? Grupo. Eu vou botar no Não, grupo, celular. tá? Eu mandei aqui só pra gente poder. E realmente pode ser isso, o Maria. Eu vou botar no grupo, tá? E Tá bom. aí fica mais fácil. Aí eu vou adicionar aqui no grupo para todo mundo receber o arquivo. Mas de toda forma, eu vou mandar para vocês agora aqui, é um arquivo que é de um texto bíblico, é a parábola do perdão. E essa parábola ensina uma coisa interessante, a gente vai refletir um pouquinho sobre ela hoje, por isso estou mandando para vocês. Tá, ver se vai chegar aí no grupo aí, tá bom? No Zap. Acabei de mandar. E você pode ter esse acesso aí tranquilo, que eu vou passar aqui, você pode ter também no seu PDF aí, daqui aí contigo. Poxa, tio, eu tô louca pra defender aquele papel. Nossa, pai, quem que foi que falou que o áudio ficou mascado? Foi Letícia? Foi. Todo mundo recebeu, não recebeu? Eu vou compartilhar aqui na tela, tá? Pra gente poder ler essa história. E eu vou pedir para que cada um leia um parágrafo, tá ok? Um versículo, cada um lê um versículo. Tem um númerozinho, então é fácil de vocês seguindo o número, tá? Vai do 21 até o 35. Posso desligar a câmera pra eu conseguir enxergar melhor e conseguir ler, por favor? Sem problema. Oi, Juju. Todo mundo tá vendo aí? Deixa eu aumentar aqui um pouco a
Vê se melhorou aí, Ah, eu já li isso daí uma vez. né? Então, Muito bom. então, beleza? Eu vou expandindo aqui então para a gente poder ir lendo, cada um ler o versículo, tá bom? Vamos começar aí pela. Deixa eu ver quem está aqui na. Pode começar. Pode começar, Milena. Aí vai. Cada um vai lendo um, tá bom? Um na sequência. Ah. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão para ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 77. Versículo 23. Vamos lá, gente. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Agora 24. Quando começou o certo, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Cadê os meninos? Vamos lá. Letícia, meninos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, e cancelou a dívida e deixou ir. Isso. Cadê Bárbara? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que passasse a dívida. Ok. Aí tá em qual versículo, professor? Ela disse, ela leu, acho que outro Ela leu versículo. Ela leu 30, 30, ela leu 30. Mas é o. Nós estamos agora no 28. 28, né? Então, Helena, cicla de novo aí. Eu não li nenhum, posso É ler para esse? ler. Ah, Mábia não leu ainda não, né? Vai, Mábia, pode ler. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Vai, Milena. Então o seu servo cai de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E aí, isso aqui foi o que a Bárbara leu, né? Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 31, vai lá, na sequência. Letícia tá aí. Tá com problema lá. Vai, Rebequinha, lê pra Era gente aí. melhor você ir falando os nomes, porque a sua sequência não é diferente de cada um, entendeu? Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Vai, Maria. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Vai, Hugo. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. É uma pergunta, tá? Vamos lá. Vai, B.
E irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse toda aquela dívida. O Assim que também, devia. assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Uau! Uau. Então veja que essa parábola, ela ensina algumas coisas aí interessantes, não é verdade? O que você consegue destacar aí nessa parábola, Davi? Que quando Jesus contou essa história, lembra que foi uma pergunta de Pedro. Pedro perguntou para ele assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí ele fala assim: não, 70 vezes 7. Você já fez quem já fez a conta aí? 70 vezes 7, quanto que dá? 490. 490 vezes. E sabe o que acontece? O texto em Lucas ainda fala que isso é por dia. Então o que acontece? Eu tô contando, tá? 490 por dia. Se alguém conseguir te fazer 490 vezes assim, alguma coisa que não seja muito agradável, 490 vezes, Só fazer assim, a pessoa falou tô de mal já. é terrível. Ele começa a Desculpa. perguntar, se ele começa É. a perguntar sobre isso, ele fala assim: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Uma pessoa que me ofende. Aí ele falou assim: até 70 vezes 7. E ele começa a contar essa parábola para ilustrar exatamente o espírito da palavra, ou seja, aquilo da parábola, aquilo que ele quer ensinar, né? Não necessariamente somente a letra, não somente o número. Jesus quer ensinar que a gente vá além, ou seja, que a gente ultrapasse os limites naturais, convencionais que o ser humano geralmente tenta colocar. E aqui ele fala que conta então a parábola do reino. O que você achou de interessante nessa parábola aqui, Davi? Meu Deus, quase me engoliu agora. Eu achei interessante porque o cara não perdoou a dívida do outro. Aham. Ele não perdoa a dívida do outro. Vamos lá, Milena, o que você achou interessante nessa parábola? Então, né? Eu já conhecia. E eu acho que tá correto. Sempre temos que perdoar as pessoas por mais de 70 vezes 7. Isso impressionou? 70 vezes 7. Eu já conheci esse negócio, 70 vezes 7. Mas, de qualquer forma, sempre foi muita coisa, né? Pra perdoar em um dia só. Não é fácil, né? Rebeca, o que você achou de interessante nessa parábola? Eu achei interessante porque o que veio com Uma dívida grande, né? uma enorme quantidade de prata, ele né, ia pressionar o servo lá. Só que aí depois ele teve compaixão e deixou o moço ir, né? E aí o outro que já devia menos, e que ele, na verdade, ele deveria provavelmente, se ele fazia tanta questão do dinheiro, ele provavelmente fazia questão de quem devesse mais pagasse o dinheiro. E aí o que devia menos, ele pressionou e fez pagar a dívida, em vez de o que devia mais. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá, Bárbara, o que você achou de interessante aí nessa parábola? Eu acho que a, a mesma coisa que a Milena disse, 70 vezes que 7, sempre. Sim. que a gente sempre tem que perdoar? Uhum. Ok, obrigado, minha linda. Mábia? Bom,
Eu gostei, a parte que me enfatizou foi a parte que Jesus disse que a gente tem que perdoar as pessoas de coração, né? Porque é diferente só falando desculpa do que falar uma desculpa assim, sinceramente, Uhum. honestavelmente. Honestamente. Honestamente. E é sempre bom tá perdoando a pessoa, porque vai que você faz um negócio que tu nem sabe e magoa a pessoa, né? Ok. Maria. Eu acho que ele podia ter usado a atitude do outro como exemplo, porque mesmo se, por exemplo, o que devia mais, não, o outro não tivesse perdoado a dívida dele, ele ainda assim ficaria devendo mesmo se o outro pagasse. Então ele podia ter perdoado a dívida e é isso. Uhum. Letícia Cristina. Bota teu microfone aí que não tá saindo som nenhum. Ih, tá ruim. Escreve no chat pra mim, no bate-papo aí. Que não tá saindo teu som, não. Ok? Quando você vai escrevendo, eu vou vendo aqui. Tá, ela já escreveu. Ela disse o seguinte, olha, eu acho que o que ela aprendeu aqui nessa parábola foi pois Jesus nos perdoa sempre. E acho que é isso que ele está ensinando. É que devemos perdoar sempre, pois ele faria o mesmo. Ok. Vamos lá. Pois ele faria o mesmo, ensinando isso, corrigiu ali. Vamos lá. B, fala para mim aí, Bernardo. Agora, Bernardo tá faltando pra caramba. Tem um tempão que eu não vejo Bernardo. Ele tem participado das outras aulas? Ah, tio Júnior, nunca reparo pra ver quem tá faltando, quem tá indo, desculpa. Não me importo muito. Eu também não, só entro e deixo na tela inicial. Aham, entendi. Eu também. É porque a gente no computador a gente vê tudo, entendeu? A gente vê, eu abro aqui e vejo quanto todos. Então, Também dá pra gente ver tudo também. no Só que computador dá não para você repara. fazer isso. Só que às vezes a pessoa coloca, escolhe a tela, né, de quem está falando fica na frente, entendeu? E aí ela não consegue ver o restante. Consigo. Eu não fico na tela de quem tá falando, não. Não sei se tiver alguma coisa no quadro. Assim. A exibição do orador. Aqui já tem umas configurações aqui que já entra direto automático, entendeu? Cadê Bernard? Eu acho que a gente tem que sempre perdoar as pessoas. O que você achou de interessante aí nessa parábola? Qual parte dela que você achou mais interessante? Achei que ele perdoou o que devia mais coisa e pressionou para pagar o que devia menos. O cara que foi perdoado pressionou o outro que estava devendo para ele, né, que devia menos, pressionou o outro para pagar e quase matou o cara, sufocando o cara ainda, tu viu? Agarrando o pescocinho. Vamos lá, Hugo. Eu acho que ensina muita coisa. Ensina que nós podemos aprender com os erros dos outros, com os outros e que sempre temos que perdoar, mesmo que seja difícil. Ok, mesmo que seja difícil. Então vamos lá, vamos pensando em algumas coisas aqui. Vamos lá, dá uma olhada aí. Já que cada um deu a sua contribuição, primeiro a gente vê a questão da quantidade, né? É uma coisa que trabalha a questão de ser assim, não é uma coisa corriqueira, né? Então, perdão é uma prática que a gente tem que desenvolver em que a gente coloca isso assim, não tem tempo, não tem limite, entendeu? A ideia que Jesus quer passar aqui é o seguinte, ó, quantas vezes você perdoar, pode perdoar, isso não tem problema nenhum, perdoa quantas vezes você quiser e puder. E aí, acontecer, perdoa. E outra coisa que ele fala interessante é que quando ele começa a contar,
a parábola, que ele fala assim, que fala de um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E aí, quando ele traz um servo à presença dele, né, esse servo tinha uma enorme quantidade de prata que devia, né, que ele devia. Então veja como era muito grande, né? O rei pegou e falou assim, não, senhor, eu não tenho condições de pagar. O senhor, e aí eu tenho mulher, filhos. E ele falou assim, não, então vamos vender tudo. Vende teu filho, vende a mulher. É, imagina isso. Porque naquela época, gente, deixa eu explicar. Naquela época, e até há poucos séculos atrás, acontecer isso. Quando você não pagava uma dívida, os seus filhos viravam escravos. Seus filhos viravam como pagamento da dívida. Entendeu? Então isso era uma prática muito antiga, mas que até o século XVIII isso aí acontecia, 18 até no início do XIX, isso ainda poderia estar, isso ainda acontecia ainda, tá? De pessoas pagarem com a própria vida, no sentido de família trabalhar para os patrões, né, de maneira para pagar uma dívida. Então, é terrível isso. Mas acontecia, era a mentalidade da época, era a cultura da época, acontecia isso aí. E aí, muito interessante quando você vê isso. Você fala, então, nós vamos vender todo mundo, vamos pegar e vão pagar essa dívida através do trabalho. Vão ter que trabalhar para mim e vão acabar me pagando essa dívida algum dia. E ele falou, não tem condições, me perdoa, por favor, não tem condições. E aí o rei compassivo foi lá e perdoou o camarada. Perdoou o camarada. Ele saiu do palácio, acabou de ser perdoado. Ele acabou de receber perdão do rei, né? E agora chega alguém que devia a esse camarada. Esse camarada que acabou de receber o perdão no palácio lá pela dívida dele, que era alta, agora ele estava diante de uma outra pessoa que o devia, e devia um pouco, devia só 100 denários, devia um pouco de dinheiro para ele. E o cara foi agressivo, agarrou no pescoço do cara lá, quase matando. Você tem que me pagar, seu vagabundo, seu desgraçado. E aí começou a agarrar e bater nele, chilepe e tal. E falou assim, vamos lá, tem que me pagar, seu vagabundo, tá me devendo. E aí a galera que viu o camarada sendo perdoado pelo rei, ficou o quê? Ficou revoltada. Pô, o cara acabou, rapaz, de receber perdão lá do rei. Acabou de receber perdão do rei lá de uma dívida gigantesca. A sua família foi preservada. O rei fez, puxa, eles ficaram revoltados, foram contar para o rei. Rei, sabe o que aconteceu? Sabe quem falou que o senhor perdoou agora há pouco? Acabou de espancar um cara na rua que estava devendo 100 denários para ele. Falei assim, é? Então, chama ele de volta. Mandou chamar o cara e aí sim, aí a chapa esquentou. Porque ele pegou o camarada e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. E aí que é o interessante a gente aprender isso. Quando o rei falou o seguinte, o rei falou para ele assim, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, o seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então, veja alguns princípios aqui. Jesus, quando ensinava uma parábola, era algo que acontecia, um assunto que acontecia do dia a dia, que ele pegava e trazia para trazer ensinamento espiritual. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, assim como aconteceu com esse homem, Deus, ele nos perdoa. Quando a gente pede perdão para ele, sinceramente, ele nos perdoa. E a gente tem que fazer a mesma coisa com outras pessoas. Nós temos que replicar aquilo que nós recebemos no perdão de Deus sobre nossa vida, a gente precisa replicar sobre as outras pessoas. E por isso que quando ele fala sobre torturadores, é porque quem não perdoa, ele fica perturbado. Entende? A pessoa não fica bem, é algo terrível. E aí quando ele fala aqui assim, ó, assim também lhes fará meu Pai Celestial. Ele está comparando com Deus, com relação a Deus. Meu Pai Celestial, se cada um de vocês
não perdoar de coração o seu irmão. Então, essa prática do perdão, ela vem de Deus. A gente pede a Deus essa capacidade, que não é só a gente perdoar facilmente, existem coisas que são difíceis, mas é possível com Deus ao nosso lado, no nosso coração, na nossa vida. Que você se livre de toda raiz de amargura e toda dor, não deixe que fique as coisas guardadas no coração, tá bom? Essa é a lição de hoje aí pra gente ter essa palavrinha perdão aí na prática do dia a dia. Tá bom, gente? Um beijo na bochecha, Deus abençoe e boas aulas aí, tá? Tchau, tchau. Tchau. Beijo.